Essa semana nós vamos observar sobre a verdadeira humildade. A verdadeira humildade. E a nossa palavra da semana, que norteia a nossa semana, está em Provérbios 29, o versículo 23. E eu quero ler com vocês, tá? Então você que está com a sua Bíblia, abra lá em Provérbios 29, o versículo 23. E você que não está com a Bíblia, daqui a pouco, pronto, já está aí na tela, você pode estar nos acompanhando. A palavra diz assim: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, essa é a palavra que está norteando a nossa semana. E hoje, a palavra que o Senhor traz para as nossas vidas está no livro de Obadias. O livro de Obadias, o capítulo 1, versículo 12. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, ela seja como flecha e acerta o alvo, que é o nosso coração. Continua falando, Senhor. Fala mais uma vez ao nosso coração, ao nosso espírito. A nossa alma precisa se encher da voz do Teu Espírito. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, para que eu não seja pedra de tropeço, Senhor Deus, para a Tua obra. Mas eu peço a Ti, de uma forma humilde, usa a minha vida para trazer a Tua palavra nesta hora, neste dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. E o texto de reflexão que o pastor Joel deixa para a gente hoje na Agenda Passentai, ele escreve assim, o VIP do dia. Lembrando que eu estou na página 440 da nossa Agenda Passentai, a semana 51. E o pastor Joel escreve para a gente assim: os edomitas sentiram prazer e cooperaram na opressão imposta por Babilônia aos israelitas, descendentes do seu irmão Jacó. Assim é o arrogante que se incomoda com o progresso dos outros e por isso fica satisfeito quando assiste o sofrimento e a desgraça de outras pessoas. Um breve relato aqui de quem eram os edomitas. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então nós vemos assim, um povo que estava magoado ainda. Esaú, a gente vê a palavra do Senhor de uma forma tão maravilhosa. O Espírito de Deus toca ali no coração de Esaú, quando Esaú, imagino que ele sai com grande fúria para reencontrar com seu irmão. E creio que ali o Senhor transformou o coração de Esaú quando vai encontrar com Jacó. Jacó, na sua peregrinação de volta para Canaã. O Senhor trabalha ali no coração de Esaú. E quando Esaú encontra com seu irmão Jacó, eles se abraçam, Esaú chora profundamente. E agora Jacó, ele é um abençoador. Entrega presentes para Esaú. Esaú até rejeita: não, meu irmão, tudo é seu. Senhor quem te abençoa, mas o Senhor também abençoa a minha vida. Então a gente vê ali no coração de Esaú, né? Eu não sou onisciente, mas eu posso observar as atitudes, os comportamentos de Esaú. Então Esaú está curado ali no seu emocional, porém ficaram os filhos, porém ficaram os descendentes. Então os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E outra curiosidade, esse daqui, Obadias, é o menor livro do Antigo Testamento. E nós vemos também que o Senhor levanta profetas para falar com outras nações.
outras nações. E o Senhor levantou o profeta Obadias para falar para profetizar contra a nação de Edom, contra os edomitas. Por quê? Os edomitas, eles ajudaram a Babilônia entrarem ali na região de Judá para saquear ali o povo, para levar o povo cativo. E os edomitas sorriam. E os edomitas se alegravam com a derrota de Judá. Então, o orgulho dos edomitas fez com que eles abriram as suas fronteiras para que o inimigo, para que Nabucodonosor, junto ali com o seu exército, eles entrassem ali na região de Israel, em Judá, e levasse o povo cativo. Então o Senhor levanta Obadias para profetizar contra os edomitas, contra o orgulho. Eu quero até repetir aqui, Obadias 1:12, aquilo que o Senhor fala através do seu profeta. Ele fala assim, você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Existem muitas situações, só abrir um parênteses, existem muitas situações que pessoas que estão ali do seu lado, você sabe que pessoas erraram, pessoas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, e muitas vezes, a nossa carne quer se alegrar com a derrota daquela pessoa que está ali ao nosso lado, com o vizinho que não professa a mesma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo pessoas que estão sentadas do nosso lado na igreja, que começa a errar, que começa a viver uma vida como os ímpios, e com certeza vai acontecer tudo de mal, vai acontecer coisas erradas na vida dessas pessoas, estão atraindo maldição. Mas em vez de nós nos alegrarmos, de falar, olha, Deus está pesando a mão, é isso aí, tem que pagar mesmo, nós temos que ter um choro em nossos corações, porque Satanás está vencendo, o inferno está vencendo. Os edomitas não poderiam fazer isso. Israel sim, poderia ser invadido ali, mas não pelos edomitas, uma nação irmã. Gente, fere muito o meu coração quando nós vemos ali escândalos com a igreja de Jesus Cristo. Tem que arder em nossos corações, tem que causar tristeza em nossos corações. Não é porque ali o irmão usa vários rituais, várias coisas, mas as pessoas quando olharem, vai falar, está lá os crentes fazendo as coisas erradas, está lá os crentes. Porque é o seguinte, gente, quando um crente, ele pisa na bola, é generalizado. Agora quando alguém ali nas cadeiras públicas, nos governos, erram, e não é cristão, ninguém fala nada. Então, o inferno se alegra com a derrota daqueles que estão caminhando com o Senhor, e eles param. E a gente não pode ter um coração orgulhoso, se alegrar com a derrota do irmão. Por isso que o Senhor levantou Obadias para falar contra a nação de Edom. E hoje essa nação de Edom, ela está misturada ali na Jordânia, até um pouquinho em Israel, mas a nação de Judá, o Senhor preserva até hoje. Os judeus o Senhor preserva até hoje. E assim que o Senhor faz com a sua igreja, e todos os dias o Senhor tem nos ensinado. E voltando
trazendo um pouquinho aquilo que o pastor Joel ministrou às nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo usou a vida do pastor Joel e ministrou às nossas vidas, nos cultos de ontem, domingo. A parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas 18, você pode conferir depois, de 9 a 14. A gente vê ali os fariseus. Será que Jesus odiava os fariseus? Não, pelo contrário. Muitas vezes vocês vão ver que Jesus, ele está no meio dos fariseus. E há muitas situações que os fariseus estão também juntos com Jesus. É muito difícil, pastor Daniel, a gente ver os saduceus junto com Jesus, porque as suas opiniões eram contraditórias. Aquilo que os saduceus criam eram contraditórios com a vinda do Messias, o nosso Senhor. Mas os fariseus, eles também compartilhavam as mesmas ideias. Eles sabiam que havia um Messias. Eles sabiam que o Messias vinha para buscar formar uma igreja. Eles sabiam disso. Por isso que muitos fariseus, eles caminhavam ali com Jesus, queriam seus ensinamentos. A gente pode ver Nicodemos, a gente pode ver até mesmo na vida de Paulo, de Saulo, que se transforma em Paulo. Então, quando o Senhor está falando aqui a parábola do fariseu e do publicano, está falando com as nossas vidas, está falando com cada um de nós, como nós temos que chegar diante do Pai. Não é porque o Senhor abre o nosso entendimento para a palavra, para o seu conhecimento, que nós temos que ser jactanciosos, orgulhosos. Ah, Senhor, te agradeço porque eu conheço a tua palavra. Agora esse daí que está batendo tambor, o fogo eterno já está, garantido para ele. O outro ali que está na prática da idolatria, esse daí já não tem jeito mais. Não, pelo contrário, o Senhor nos levanta e o Senhor nos chama para falar a verdadeira palavra, para que essas pessoas que hoje estão nessas práticas, eles se arrependam dos seus pecados. O Senhor não está falando, não está exaltando a prática do publicano, embolsando cada vez mais os lucros. O Senhor está falando de postura, aquilo que foi ministrado em nossas vidas. Trago novamente em questão a nossa postura. Mas qual postura? Se as pessoas forem lá no Ramadã, está lá os islãs, diante de Meca, e fazendo voltas, fazendo as suas orações, mas qual é a postura diante de Deus? Será se eles conhecem a palavra do Senhor? Não. Mas naquele meio tem muita gente boa, gente. Tem muita gente boa que infelizmente está indo para o inferno. Também tem muita gente má que está indo para o inferno. E a palavra do Senhor é para todos. Jesus veio para todos. Tem alguém aqui comigo? Jesus veio para todos. Nós não podemos nos calar. Nós temos que ter posturas de verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. E o Senhor deixou uma incumbência para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nós vamos falar do publicano e do fariseu. E muitas vezes, eu vou até deixar essa parte que eu ia falar agora, eu vou deixar para amanhã. Muitas vezes os fariseus são criticados, e o Senhor até repreende aqueles que criticam os fariseus. Mas eu vou parar por aqui. E peço para que o Espírito Santo continue ministrando os nossos corações com a sua palavra, que essa palavra venha frutificar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Tem glória a Deus aqui neste lugar? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês, irmãos e irmãs, igreja linda do Senhor, eu quero convidar vocês para este momento de oração, a oração do dia. Hoje nós vamos orar, porque hoje é o dia alusivo ao dia do migrante. Então nós vamos orar por
por todos que mudaram para outros países e outras culturas em busca de melhor sorte profissional. Então nós vamos orar por esses, e que em nome de Jesus, os nossos irmãos que estão em várias partes do mundo, aqueles que se colocam para pregar o evangelho do Senhor também, que eles se sintam abraçados. Então quero te convidar a se colocar de joelhos para nós fazermos este momento de oração. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos, nesse dia alusivo ao dia do migrante. Nós oramos pelas pessoas que têm saído da sua terra natal em busca de uma melhoria profissional. Muitas vezes sonhos são frustrados. Muitas vezes as pessoas, elas se sentem como um nada, porque não realizaram os seus sonhos em outras nações. E há muitas pessoas também que realizam os seus projetos e se esquecem quem são, perde a sua identidade. E eu oro por estas vidas, eu oro pelos migrantes, tanto os brasileiros que estão em outras nações, em outras culturas, como os outros povos, outras nações que estão aqui no Brasil. Que o Senhor venha ajudar a essas vidas. Eu oro também pelos nossos irmãos, tanto daqui que estão em outras culturas, e de lá também que estão em outras culturas, e que nós nunca nos esquecemos, aonde nós estivermos, nós temos uma pátria, e a nossa pátria, ela é celestial. Então que em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor Deus, abençoa os migrantes, guarda a vida de cada um. Em alusão também aos migrantes, assim somos nós somos peregrinos nessa terra estranha, nessa terra que não nos pertence, porque a nossa pátria, ela é celestial. E é por isso que eu peço por cada um dos migrantes, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continuo orando pela nossa nação. Abençoa a nossa nação, o Brasil, Pai. Essa nação, ela tem jeito, mas o Teu povo tem que se humilhar diante de Ti, tem que clamar o Teu perdão, as Tuas misericórdias, e só assim o Senhor vai ouvir do alto céus o nosso clamor, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Estenda a Tua destra fiel sobre esta nação, sobre o Brasil e sobre as nações, porque o bem que eu desejo para a nossa nação é o bem que eu desejo para as nações, todos os continentes se dobrando, buscando a santidade no Senhor. É isso que eu desejo, Pai. Também abençoa nossa igreja, a igreja local, Senhor, as igrejas representadas nesta hora pelos meus irmãos. Continua abençoando, guarda em tudo, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, e que juntos nós somos mais fortes, e nós vamos vencer o maligno que tem se levantado contra as nossas vidas. Desde já, eu quero Te agradecer e Te louvar, Paizinho querido, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor.